Sim. Repara uma coisa, mas em termos de a linha, uma linha, como é que é o gráfico dela? Ela é assim? Não, é uma reta, não é? Certo. Ok. Então, esta é a tal reta, então, mx mais b. Portanto, como nós podemos verificar, é uma reta oblíqua. Agora, ela também pode ser uma reta horizontal, certo? Se for uma reta horizontal, pode ou não pode? Será que pode? Será que não? Esse sinal é uma função constante. Exatamente. E assim seria uma função constante. Então o que é que nós vemos? É que, portanto, esta reta é quando o m, o declive, que é a inclinação da reta, for zero. Portanto, e nesse caso ficamos então com 0x mais b. Então ficamos só com o b. Ok? Então, a função φ, portanto, temos então, usualmente, portanto, a função φ ou é uma reta oblíqua ou é uma reta horizontal. No caso de ser oblíqua, o m é diferente de zero, portanto, tem alguma inclinação, digamos assim. Aqui é uma inclinação positiva, também pode ter uma inclinação negativa se o m for negativo. E no caso do m ser igual a zero, ficamos então com a função constante. Ok, e portanto nós podemos caracterizar quais são os zeros, as raízes desta função? Fazemos assim, fazemos y igual a zero, certo? Então fica mx mais b igual a zero. Lá estás de acordo? Sim. Pronto. E agora vou isolar então o x. Então passo o b para o lado direito e fica menos o b. E depois o m, que está multiplicado, fica a dividir. Então, sabemos então que para a imagem nula, temos então este objeto, que é o menos b sobre m. E, portanto, a função φ tem, se for uma reta oblíqua, ela tem um só zero. Se for uma função constante, por exemplo, y igual a zero, quantos zeros é que nós ficamos? Infinitos. Certo? E relativamente ao sinal desta função, portanto, o que é que nós podemos dizer? Esta mesmo que está aqui representada. Ou seja, quando é que ela é positiva e quando é que ela é negativa? Negativa quando está virada para baixo. Virada para baixo? Não. Portanto, aqui o que y significa, portanto, a ordenada na origem. Não. Não é a ordenada na origem, portanto, é a variável dependente. E, portanto, o conjunto tem a ver com o conjunto das imagens. Portanto, são as imagens. Então, nós queremos ver quando é que as imagens são positivas. Então, nós observamos aqui o gráfico e, portanto, todas estas imagens, portanto, para este objeto tens esta imagem, para este objeto tens esta imagem. Todas estas imagens aqui são positivas, certo? Sim. Então, elas são positivas para que valores de x? Diz? Positivos também. Não. Por exemplo, os valores x, por exemplo, esta imagem é positiva para um determinado valor negativo de x. Então, repara que daqui para a frente as imagens são positivas. Vê lá se estás de acordo. A partir do menos b sobre o m é tudo positivo. Exatamente. Então é quando o x for maior que esse valor, que é menos b sobre m. Então fica x maior que menos b sobre m. Nós estamos aqui a admitir que, supondo que o m é positivo. Bom,
E no caso então do y, portanto, ser menor que 0 é o caso contrário. Ok? É x menor que menos b sobre m. No caso, repare que fazemos aqui um caso paralelo. Portanto, supondo então que temos um gráfico semelhante. Isto é rápido. Ok? Portanto, se o m, portanto, for negativo, ficamos então com uma raiz que é positiva. Raiz ou zero, que é assim que nós designamos. Vai lá se estás de acordo com o que eu estou a escrever. Pronto, eu estou a dar isto de forma mais genérica, portanto não estou a colocar números em concreto. Portanto, estou a dar assim de forma mais abstrata, ok? Estou a puxar um pouco por ti, estou a testar também, ok? Como ainda não sei bem aquilo que tu sabes, aquilo que não sabes, por isso eu estou a dar assim as coisas neste momento. Depois vou mudando. Bom, e portanto aqui repara que esta função é positiva quando quê? Para que valor de x? Zero é positivo. De 0 até? Mais negativo. Não, portanto, repara aqui. Portanto, nós queremos imagens positivas. Portanto, para este objeto, nós temos esta imagem, que vai ser aqui. Portanto, para este x1 temos aquela imagem. Esta imagem é positiva. Depois, à medida que vais caminhando para aqui, vais caminhando para a direita, por exemplo, aqui tem x2. x2 corresponde a este y2. Este y2 também é positivo. Portanto, todas as imagens que correspondem a objetos inferiores a este valor, que é menos b sobre m, vão ter imagens positivas. Ok? E, portanto, até nós podemos dizer, que era aquilo que eu queria fazer, quer dizer quando é que o y é positivo. Portanto, o y é positivo, basta ver graficamente. Portanto, vai de menos infinito até menos b sobre m. Ora, se nós formos resolver aí na equação, vamos ficar com o seguinte. Só um segundo, por isso assim menor. Portanto, vamos resolver esta inequação. Saber quando é que é maior que 0. Portanto, nós queremos saber, isto aqui é, a imagem é ser maior que 0. E esta parte aqui é saber quais são os objetos, qual o valor de x para o qual esta condição se verifica. A condição da função ser positiva, as imagens serem positivas. Então, resolvemos facilmente. Fica assim, mx maior que menos b, certo? E a seguir, fica x e depois? Menos m. Diz, tens de falar um bocadinho mais alto, desculpa. Fica x maior que menos b sobre menos m. X maior que menos b sobre m? Sim. Olha que não. Portanto, porque nós estamos a supor que o m é negativo. Então, quando é negativo, isto tem a ver com as bases passadas, como o m é negativo, vou pôr aqui m é negativo, quando este m passa para o lado direito, passa com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, que é a operação inversa da multiplicação. Ok? E ao passar então com a operação inversa da multiplicação, de facto fica a dividir. Então fica menos b sobre m. Mas como o m é negativo, troca-se o sinal da desigualdade. Porque nós estamos a admitir que é negativo. Ok? Temos que fixar isto. Portanto, isto são regras. Estas regras já vêm, portanto, de anos anteriores. Atenção. Portanto, isto era só um... Portanto, isto é a função φ. Está aqui o gráfico.
Isto chama-se, portanto, o estudo do sinal. Isto é as raízes, isto é saber como é que é positiva. Podemos fazer o mesmo quando é negativa. Portanto, o y é menor que 0. Aqui do lado esquerdo, portanto, é y menor que menos b sobre m. Ok? Depois podemos... O que é que pode dizer acerca da monotonia desta função que está aqui à esquerda? Qual? Portanto, esta aqui, acerca da monotonia. É crescente? É crescente. Para todos os valores de x ou não? Sim. Sim. Portanto, como nós podemos ver, portanto, esta função é crescente. O que é que significa ser crescente? Significa que dados dois objetos, ok? Tens aqui um objeto, que é o x1, depois tens o x2. A imagem, nós estamos a admitir que o x1 é menor que o x2. Então, se é crescente, significa que as suas imagens, y1 e y2, mantêm este sinal. E como nós podemos ver, o y1 é menor que o y2. E, portanto, esta função, portanto, ela é estritamente crescente. Ela é crescente. Então, ela é crescente em todo o seu domínio. Qual é que é o domínio desta função? É menos. Diz? É menos infinito mais infinito. Exatamente. Ou seja, são todos os Número. mas nós podemos dizer são todos, portanto, são todos os números, são todos os reais. Então, nós sabemos então que y é estritamente crescente. E depois pomos assim, no seu domínio. Depois eu envio-te o quadro, já sabes. E depois também envio-te o link depois deste vídeo. Pronto, então, esta é estritamente crescente, esta é estritamente crescente, ok? Não precisamos estar a dizer estritamente, ok? Isto é só por, aqui neste caso, podemos acrescentar estritamente, mas não é necessário. O que é que podemos dizer mais? Portanto, já vimos os zeros, se é a monotonia, o sinal, se é positiva, se é negativa, mais... Bom, sabemos que o M significa o declive da reta. O que é que o B significa? Sabes? O B tem um determinado nome. Sabes como é que se chama? Não. Chama-se ordenada na origem. Ok? Temos que fixar isto. Portanto, o B é ordenada na origem. Porquê é que se chama assim, sabes? Porque quando o x é igual a 0, portanto aqui está a origem do referencial. Quando o x é igual a 0, portanto esta parte vai dar m vezes 0 mais b, ou seja, dá b. Então, o gráfico da função passa no b. E portanto nós temos um ponto que é o 0b. E por isso o B designa-se então ordenada na origem. E portanto este, como já dissemos há pouco, é o declive da reta, ou seja, a inclinação. A inclinação, portanto, é positiva. Bom, isto é função fixa, eu fiz aqui um pequeno resumo. Vamos ver agora a função, qual foi a outra função que tu deste? A quadrática. A quadrática. A quadrática é parecida em termos de expressão analítica, como sabes. Portanto, é como se fosse mx mais o b. Mas depois, portanto, nós temos aqui um termo, um polinómio de grau 1. Portanto, este é de grau 1, este de grau 0. Portanto, são dois monómios. E depois acrescentamos um outro. Agora acrescentamos um polinómio de grau 2. Ora, ficamos então com um polinómio, portanto, desta natureza. Normalmente, ele é apresentado assim, desta forma. Em que o A, o B e o C são números reais.
Só que o A não pode ser 0. Porquê que o A não pode ser 0? Porque não passa no zero. Não. Porque imagina que o A é igual a 0. Nós ficaríamos com que função? Nenhuma. Nula? Não. Se o A for igual a 0, este termo desaparece. E ficamos com uma função afim. Certo? Certo. Portanto, o A, isto é preciso decorar. Nós temos que memorizar isto. Faz parte dos conceitos. Portanto, o A, porque na matemática é assim. Primeiro vem os conceitos e depois é que vem a prática. Então é assim, o A é igual, se o A fosse 0, ficaríamos, portanto, esta parte daria 0 e, portanto, ficaríamos com bx mais c. Ora, bx mais c reduz-se a uma função afim. Ora, isso nós não queremos. Então não seria uma função quadrática. Então, o A tem que ser sempre diferente de 0. E o B e o C podem ser quaisquer valores. Inclusive o 0. Pronto. Depois, portanto, esta expressão que nós designamos expressão analítica, portanto é uma expressão assim, portanto não é forma geométrica. E depois, nós sabemos que esta função é nula. Se esta função se anular, ela tem no máximo quantos zeros? Portanto, fazendo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, quantos zeros é que esta função tem? 2, exatamente. Então, ela pode ter 2 ou 1 ou 0. 0 zeros, ou 0 raízes. E então nós sabemos que nós aí vamos pela forma resolvente e ficaria então, qual é que é a fórmula? Menos b mais ou menos x quadrado b ao quadrado. Sim. Menos 4 vezes a vezes c. Sobre a. Não, 2 vezes. 2 vezes A. Ora, vamos colocar aqui o chamado delta. Sabes o que é o delta, não sabes? Delta, portanto, é uma letra grega. Portanto, é este triângulozinho que nós designamos por binómio discriminante. Sabes isto ou não? Se não souberes, podes dizer. Eu explico-te. Estou aqui para explicar. Por isso é que sou explicador. Não. Então é assim. Isto chama-se binómio discriminante. Portanto, que é o chamado delta. E, portanto, conforme o delta, se o delta for positivo, portanto, vamos ficar com uma raiz positiva. Então, vamos ficar com duas raízes. E essas raízes vão ser simétricas relativamente... Espera, deixa-me só pensar. Elas vão ser simétricas? Não. Elas vão ser simétricas relativamente a um determinado eixo. E esse eixo é um eixo chamado eixo de simetria. E esse eixo de simetria é menos b sobre 2a. Bom, mas é assim, se o delta for positivo, portanto vamos ter duas raízes. Se o delta for igual a 0, portanto esta parte dá 0, e ficamos com uma só raiz, que é menos b sobre 2a, certo? Bom, e se o delta for negativo, então não temos raízes. Isso significa que geometricamente, então, a função não toca no eixo dos... Exatamente. Não toca no eixo do x. E então já conheces mais ou menos esta tabela, que eu vou desenhar aqui. Só vou aqui pôr assim. Portanto, se o delta for negativo, se o delta for 0 e se o delta for positivo. Ora, há uma coisa que também é muito importante nisto tudo, é sabermos que
o A é aquilo que é o coeficiente do x quadrado. E o A nos dá aquilo que nós designamos de sentido de concavidade. E, portanto, nós já sabemos é que o A não pode ser zero. Ora, se o A for maior que zero, então nós designamos concavidade voltada para cima. Caso contrário, é concavidade voltada para baixo. E então, como nós vimos há pouco, portanto, nós vamos ter então 6 casos, 6 gráficos no máximo, que são estes que supostamente, tanto tu já os conheces, que são os seguintes. Portanto, se o A for positivo e o delta for negativo, como disseste há pouco, a função não toca no eixo dos x, ou do x, podemos dizer das duas maneiras. Dos x's, escreves assim, ou assim. Ou simplesmente dizes que não toca no eixo do x. Do x. Bom, e então, o gráfico então da função, portanto, vai ser assim. Ah não, não é assim nada. É assim. No caso, portanto, de ter então uma raiz, significa que só toca uma vez. E esta raiz é a raiz menos b sobre 2a. Vê lá se estás de acordo. Portanto, se esta parte aqui for 0, então ficamos então com menos b sobre 2a. Estás de acordo? Aquilo que não tiveres perceber, é só dizeres. Não estou a perceber. E no caso então do delta ser maior que 0, então ficamos então com duas raízes. E ao ficarmos com duas raízes, significa então que o gráfico passa duas vezes no eixo, cruza duas vezes o eixo do x. Bom, e depois temos o caso contrário, ok? Portanto, basta só vou colocar assim. Aqui, portanto, a mesma coisa, menos b sobre 2a. Vou pôr assim entre parênteses, ok? E depois o outro, que, como já dissemos, portanto, será assim. O que é que mais há para dizer acerca disto? Há aqui uns pormenores, mas que já lá vamos. Os pormenores são os seguintes. Esta função quadrática, como tu podes ver, ela vai ter um mínimo, não é? Ou um máximo, conforme a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Ora, este ponto ele designa-se por vértice da função. Ora, muitas vezes a função quadrática, em vez de estar nesta forma, por exemplo, 2x² mais x mais 1, nos dão da seguinte forma. Dizem assim, y é igual a x menos o h ao quadrado mais o k, onde o v é um ponto que designa precisamente o vértice da função de coordenadas hk. Ora, se nós tivermos o h e o k, ou seja, se tivermos o vértice, soubermos o vértice, bom, é bom sinal, por um lado. Mas, por outro lado, nesse caso, não sabemos quais são os zeros. Mas pronto, o que importa aqui, o que eu quero salientar aqui nesta expressão, tu conheces esta expressão, não conheces? Sim. O que importa aqui dizer nesta expressão é que é a função quadrática em função das coordenadas do ponto vértice. Depois, o que é que se pode dizer mais? Repara uma coisa. No caso de teres a concavidade voltada para cima, a função, portanto, ela decresce até ao seu vértice. E depois cresce após o x ser maior, portanto, que a coordenada respectiva do seu vértice. Caso contrário, por exemplo, aqui,
Portanto, significa que o x ele cresce até de menos infinito até a abscissa relativa ao seu vértice e depois ela decresce. Outra coisa que nós podemos ver é que se a função decresce e depois cresce, ela tem um mínimo. E o mínimo é precisamente o seu vértice. No caso contrário, quando a concavidade é voltada para baixo, ela tem o máximo. Portanto, isto portanto, é a mesma coisa que ver com aquilo que nós vimos até aqui, que foi os zeros da função, o sinal e a monotonia. Só que, como esta função, a função afim, é estritamente crescente no seu domínio, ou estritamente decrescente, portanto, é muito mais fácil, portanto, é algo muito menos complexo. Aqui já não. Aqui temos máximos, temos mínimos. Ora, o valor que vai dar um mínimo é aquele que nós designamos por minimizante. Portanto, se aqui o x é igual a 2, então o x igual a 2 é o minimizante. E o y para o qual o x é igual a 2, nós designamos por mínimo. Então temos minimizante no x e máximo para os valores de y. Mais portanto, monotonia. Quanto ao sinal da função, repare uma coisa, isto é muito importante porque os alunos também, uma parte dos alunos do 12º ano e da faculdade, também não sabem resolver inequações, uma parte deles não sabe resolver inequações do segundo grau. Portanto, quando te pedem saber quando é que um polinómio de segundo grau, uma função quadrática, é maior ou menor que zero, ou maior ou igual, menor ou igual, nós temos que fazer duas coisas. Ou, para quê? Para fazermos o gráfico da função. Se nós quisermos fazer, então, o gráfico, traçar o gráfico, se nós quisermos saber, então, o sinal da função, se é positivo, se é negativo, nós temos que fazer duas coisas, como eu estava a querer dizer. Primeiro, saber a sua concavidade. E segundo, saber se tem zeros ou não. Então, primeiro, identificar o A. Segundo, identificar o delta. Saber se é positivo ou negativo. Ou zero, claro. E depois, temos que traçar a função. Temos que fazer o gráfico da sua função. E só depois de fazermos o gráfico da função, Laura, é que podemos dizer que a função, então, é positiva de menos infinito até este valor aqui e daqui até mais infinito. E é negativa no caso contrário. Ou seja, é negativa entre os zeros. Lá estás de acordo? Pronto. Então, se vamos dar um exemplo muito concreto. Imagina assim. Exemplo. Portanto, imagina que tens uma expressão que é x ao quadrado mais x e queremos saber quando é que esta expressão é maior que zero. Ok? E então, como eu disse há pouco, nós temos que reconhecer que se trata de um polinómio de primeiro grau. De segundo grau. A seguir, dizemos o seguinte. Seja y, que é a nossa função, igual a x² mais x. A seguir, vamos determinar, vamos determinar o sentido da concavidade, se é voltada para cima ou para baixo. E os seus zeros. Ok? Então vamos a isso. Ora, seja y igual a x² mais x. Vamos determinar os zeros. Portanto, zeros. E agora, como é que se resolve? Isto é fundamental antes de partirmos para a função módulo, ok? Está tudo encadeado. Sabendo disso, sabemos muito bem a função módulo. Então diz lá, quando é que x² mais x é igual a zero?
Quais são os passos a serem feitos? Bem, x elevado a 2 igual a x menos x. Portanto, x ao quadrado, assim, x ao quadrado igual a menos x. Sim. E depois? Trazemos a raiz quadrada de menos x. Temos a raiz quadrada do menos x. Assim? Sim. E depois? Nós queremos saber quais são os valores de x que verificam esta condição. Não pode ser negativo. Podem ser. Podem ser negativos, podem. Então como é que resolvemos uma equação de segundo grau? Não resolvemos assim desta forma, ok? Portanto está errado. Então fazemos aquilo que fizemos acima. Olha lá. Portanto, quando é que o y é igual a zero? O que é que fizemos? Exatamente. Ora, acontece que esta equação, ela é uma equação que nós designamos incompleta. Porquê? Porque só tem dois termos. Portanto, falta o seu termo de grau zero. Não tem o termo independente. Portanto, não tem aqui mais 1, mais 2, menos 2. Portanto, isso não tem. Então, como é uma equação de segundo grau incompleta, então existem formas mais fáceis em vez de estarmos a utilizar a forma resolvente. Isto é matéria de nono ano. Então, fazemos então o seguinte. Fica equivalente. Vou pôr aqui mais para baixo. Então, o que fazemos, Laura, é pôr então o x em evidência. E fica assim, x. Pôr em evidência significa que fica aqui o x. A seguir abrimos o parênteses e dividimos este por x. E x ao quadrado dividido por x dá x. Depois fica mais, por causa deste mais. E depois vai ficar x a dividir por x. Quanto é que é x a dividir por x? 3. 1. Portanto, repara que estamos a aplicar a propriedade. Também podemos dizer de outra maneira. Estamos a aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Lembras da propriedade distributiva? A propriedade distributiva é assim. A, B mais C é igual a AB mais AC. Ok? Então estamos a aplicar a propriedade distributiva. E agora? Aplicamos a lei do anulamento do produto. Ok? Estudar estas coisas todas. Lei do anulamento do produto. Ora, nós temos ali um produto. Ou seja, temos uma multiplicação de x por x mais 1. O produto é tudo o que está aqui. Portanto, é o produto de x por x mais 1. Então, o produto só é nulo quando um dos fatores, ou x mais 1, até podem ser os dois, quando ambos forem nulos. Então, dizemos então que x é igual a 0, ou x mais 1 é igual a 0. Exatamente. E então cá está. Ficamos com um deles vai ser negativo. Exato. E ficamos então com 0 e menos 1. Temos que fazer isto, fazer sempre a calculadora para confirmar. Então, isto aqui terminou aqui o. Diz lá. Por a forma resolvente que nós fizemos, podemos também calcular a abscissa. Sim, nós queremos calcular as abscissas e são chamadas as abscissas, para os quais o y vai dar 0.
O nosso objetivo é saber quando é que esta expressão é maior que zero. Então, como eu disse há pouco, temos que fazer duas coisas. Temos que determinar os zeros e ver o sentido da concavidade. Ora, os zeros já estão determinados. E o sentido da concavidade, portanto, isto são os zeros. E a concavidade, nós sabemos que o A vale quanto? O A é o coeficiente do termo maior grau. Quanto é que é o coeficiente x quadrado? É 1. É 1. E 1 é positivo. Portanto, como é positivo, significa então que a concavidade é voltada para cima. Então já podemos desenhar então o gráfico. Agora, fazes agora o gráfico, que vai ser um destes, e depois dizes então quando é que x quadrado mais x é maior que zero. Ok? Bom, este zoom aqui vai já terminar. Eu vou-te enviar um novo link, ok? Portanto, para continuarmos então no Zoom, ok? Já estou a enviar um link pelo WhatsApp. Já. Entretanto, faz isto, ok? Faz este exercício, que é x quadrado mais x. Vá se queres tirar mais alguma nota. Fazer sem calculadora. Depois, no final, pode sempre utilizar a calculadora para verificar se está certo ou não, ok? Ok. Portanto, é x quadrado mais x. Já vimos os zeros, que é o 0 e menos 1. Portanto, zeros ou raízes, tanto faz. E já sabemos que a concavidade é voltada para cima. Portanto, agora é só fazer o gráfico. Ok? Vai ser um destes 6. E colocar lá os zeros e dizer então onde é que a função é positiva. Até já. Então aqui é continuar. Bom, e chegaste então a que conclusão? É virada para cima. Concavidade voltada para cima, sim. E é delta igual a 0. Delta igual a 0, mas qual delta igual a 0? O delta é precisamente, o delta é o binómio discriminante. É b ao quadrado menos 4ac. O delta não dá 0. Repara uma coisa. Então, nós temos esta expressão. Queremos saber quando é que ela é maior que 0. Nós associamos esta expressão a uma função quadrática. E vamos chamar essa função y. Portanto, isto é y de x. A seguir, nós vamos ver os zeros dela. Portanto, não precisamos ir à forma resolvente. A partir do momento em que ela admite zeros e a concavidade é voltada para cima, o A é maior que 0, nós estamos neste caso aqui. Portanto, o delta é maior que 0. Eu não sei se ouvi bem. Portanto, o delta é maior que 0. Certo? Pronto. E agora desenhamos. E fica assim. Não precisamos fazer desenhos perfeitos. Portanto, fica assim. Só um segundo. Fica assim. Portanto, a seguir, fazemos o gráfico. Portanto, é 2 passos mais 1. Digamos assim. Então, fica assim. Temos então um 0 aqui e aqui outro. Pronto. E então fica assim. E, portanto, este gráfico, apagamos esta parte aqui que não nos interessa. Portanto, esta é a função y igual a x ao quadrado mais x. Então, está aqui o menos 1 e está aqui o 0. E agora repara, nós olhamos para a função e procuramos as imagens positivas. Porque nós queremos saber é quando é que estas imagens são positivas. Primeiro vamos ver onde é que são as imagens positivas. Onde é que são as imagens positivas? Vértice. Aqui. Portanto, isto está tudo acima do eixo do x. Como está tudo acima do eixo do x, então são estas as imagens positivas.
E, portanto, como são estas as imagens que nós pretendemos, nós observamos que o x está compreendido entre menos 1 e 0. Portanto, para valores de x que estejam entre menos 1 e 0, as imagens são positivas. Ou seja, o y é positivo. Logo, aquilo que nós queríamos então, que era resolver esta inequação, então, dizemos então que esta inequação, após um cálculo auxiliar, que foi tudo aquilo que nós fizemos, 2 mais 1 passos, então fica x menor que menos 1, símbolo de disjunção, ou seja, ou x maior que 1. Ai, não, disparado. Enganei. Portanto, é aquilo que eu disse há pouco. Portanto, o x está entre menos 1 e 0. Lá se tens alguma dúvida. Portanto, volto só a repetir. Temos uma função quadrática. Queremos saber quando é que ela é positiva. Então eu disse que y vai ser igual àquela expressão. A seguir eu termino os zeros. Podes resolver isto pela forma de resolver, demora mais tempo. Mas como ela é uma função, como ela é uma expressão quadrática incompleta, então recorremos, podemos pôr um dos termos em evidência. Assim desta maneira. E portanto eu coloquei o termo x em evidência. A seguir, reconhecemos que a concavidade é voltada para cima. Depois, fazemos. Está mal feito. Isso não me dizes nada também. Então a concavidade é voltada para cima e eu fiz assim. Ai, Jesus. Também não me disseste nada. Bom, portanto, se a concavidade é voltada para cima, portanto nunca poderia ser assim, não é? Ok? Portanto, a concavidade é voltada para cima, significa então que já sabemos que passa no 0 e no 1, portanto é assim. Ok? Portanto, até estava bem quando eu estava a escrever depois o resultado final. Ok? Portanto, temos aqui o menos 1. Temos ali o 0. Ok? Portanto, repara que para valores abaixo do menos 1, temos imagens positivas. Portanto, as imagens que nós queremos, Laura, são todas estas, que são positivas. E estas também. Ok? E, portanto, de facto, era aquilo que eu tinha escrito. Portanto, era, então, não está entre menos 1 e 0. Aí seria quando a função seria negativa. Então, o que nós queremos é quando o x verifica estas duas condições. Pronto, isto está feito. Pronto, isto é muito importante, porque na função módulo tens que saber resolver estas coisas, ok? Bom, então já vimos o suficiente. Vamos então agora para a função módulo, ok? Agora é muito rápido. Função módulo. A função módulo não tem nada que saber, porque a função módulo é só, portanto, é só isto. A função módulo, portanto, é função módulo. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Para ver o que é que dizem aqui. Vou partilhar contigo este livro. Dá-me só um segundo. Ai, acho que é o outro. Portanto, é o volume 2. Este aqui é outro livro.
Portanto, é este mesmo. Na função módulo, portanto, nós designamos então que se nós tivermos uma função f, a função módulo vai ficar, portanto, vai ser definida desta maneira. Portanto, é módulo de x, que é uma função definida por ramos ou por troços. Então fica x, se x maior ou igual que 0, e menos x, se x for menor que 0. Se desenhares esta função, ela vai ter este aspecto. Isto está dado. Vamos ver aqui a função módulo em pormenor. Em pormenor, portanto, não é em pormenor, destacar aqui determinadas coisas. Tens uma função que é aquela que nós vimos. Isto é função módulo. Então é assim. Isto aqui nós demos módulo de x. O que está dentro dos parênteses é o que nós designamos por argumento. Então, isto, o x, é o argumento. Então, como nós acabámos de ver ali no livro, diz que fica igual ao argumento se o argumento for positivo ou zero. Então fica argumento se o argumento é maior ou igual que zero. E menos o argumento se o argumento for menor que zero. Então, supondo então que temos uma função do tipo y igual a 2x mais 1. Então, o nosso argumento, qual é que é? É o 2x mais 1. 2x mais 1. Então, fica então o argumento 2x mais 1 se... A vírgula significa se, ok? Se o quê? Se? X for maior ou igual a 0. Não. É se o argumento for maior ou igual que 0. Portanto, temos que seguir a lógica. Isto é tudo argumento. Então fica 2x mais 1 maior ou igual que 0. E aqui em baixo fica o quê, Laura? Menos 2x mais 1. Ok, parênteses, não é? Se 2x mais 1 for menor que 0. Exatamente. E agora resolvemos. Então é assim, o primeiro aqui fica 2x mais 1. Resolvemos esta inequação. Quanto é que dá? O x tem que ser maior ou igual que quê? Menos 1 sobre 2. Exatamente. Menos 1 meio. Perfeito. E em baixo fica então, fica como? Menos 2x mais 1. Não. Portanto, o menos afeta este e afeta este. Fica menos 2x menos 1. Exatamente. Portanto, menos com mais dá menos. Se, continua. Se menor que menos 1 meio. Exatamente. Portanto, reparem que o 2x mais 1, ele se anula em x igual, ele se anula em menos 1 meio. Portanto, em x igual a menos 1 meio. E, portanto, quando aqui é maior ou igual, ali é menor. Pronto. E agora, se quisermos então traçar a função, fazer o gráfico da função, fazemos da seguinte maneira. Repara que esta função, ela vai ser sempre, como é módulo, isto vai ser sempre não negativo. Ou seja, vai ser sempre positivo. Ou zero. Então, não precisamos de não precisamos de vir aqui até aqui em baixo. Ok? Portanto, basta só colocar só aquela parte ali de cima. Então, temos o eixo do y e o eixo do x. A seguir, vamos desenhar cada uma destas funções. Vamos identificar aqui o menos 1 meio. Aqui é o 0 e aqui é o meio. Pronto. E agora repara.
Vamos desenhar a função de cima. Como é que desenhamos a função de cima? Fazemos o seguinte. Vemos que quando x é igual a menos 1/2, como já vimos há bocadinho, esta parte vai ser 0. Ou seja, aqui é 0. A seguir, nós sabemos que esta função tem declive. Só esta parte aqui é uma função afim com declive positivo. Certo? Porque o 2 é maior que 0. E a ordenada na origem é 1. Como a ordenada na origem é 1, significa que ela passa neste ponto que está aqui, que é o 0, 1. Ok? Então, depois, Laura, é só com 2 pontos traças uma reta. Já está. E agora encolho aqui o eixo do x. E o outro vai ser o simétrico. Então, obviamente podes arranjar mais um ponto. Por exemplo, aqui, estou a ver a parte de baixo, o gráfico da expressão de baixo. Repara que quando o x é igual portanto, a menos 1, fica menos 2 vezes menos 1, que dá 2. 2 menos 1 dá 1, que é precisamente fica precisamente aqui. E, portanto, como eu disse há pouco, portanto, é o gráfico, portanto, simétrico, portanto, a este, portanto, a este que está aqui, e, portanto, fica assim. E é assim que nós pensamos. Portanto, não esquecer, então, que a função módulo, portanto, é argumento na parte de cima, se argumento for maior ou igual que 0. Menos argumento, se o argumento for menor que 0. Ok? Se tiveres uma função qualquer, imagina que tens uma função assim, imagina que te é dada uma função, deixa eu pôr isto aqui noutra cor. Imagina que tens a seguinte função. Tens uma função que é assim. Não. Esta é demasiado simples. Vamos pôr assim. Pronto. Imagina que tens esta função. Portanto, em que esta parte aqui, que eu estou a pôr aqui a azul, portanto é uma espécie de uma parábola. E esta parte aqui é uma espécie de uma reta. Ok? Então tens uma parábola e depois tens algo reto. E imagina então que esta função é a função h. Então, se quiseres um módulo de h, ok? Atendendo à definição que está aqui em cima, ok? Repara que fica é o argumento, se o argumento for maior ou igual que 0. Ora, se o argumento, portanto, todas estas imagens que estão aqui e aqui são positivas ou 0. Ok? Portanto, o argumento destas imagens, portanto, este é o nosso argumento. Portanto, elas ficam exatamente a mesma coisa, porque elas são positivas ou 0. Então, nós não vamos mexer nesta parte que é positiva. Depois diz assim, quando o argumento é negativo, ou seja, quando as imagens forem negativas, fica o simétrico das suas imagens, o simétrico do argumento. Então, fica assim. E, portanto, esta função que está aqui a verde é a função módulo. É módulo de h. Portanto, se o que está azul é a nossa função y, vamos chamar
portanto, é a nossa função y, ok? Então, o módulo de y, ok? O módulo de y, vamos chamar a função y', é a função, portanto, vamos pôr aqui, vamos pôr aqui y. Assim. Pronto. E cá está. E é só isto. É só isto a função quadrática. Ok? Vamos então ver então, exercícios. Dúvidas tenhas nos teus exercícios? Nós na aula fizemos um exercício no manual. Foi um... Não sei se tem um manual. Tens que me enviar. Podes enviar por WhatsApp diretamente para mim. Ok. Eu depois ponho aqui a imagem. Assim que me enviares, avisa, está bem? Enviei. Ok. Ok, está aqui. Então deixa-me pôr aqui no quadro essa imagem. Eu tenho outros manuais. Este aqui que vocês utilizam eu não tenho. Então, espera aí, onde é que isto está? Aqui diz que recebeu. Explicação Laura. Está aqui. Ok. Então, vamos então copiar. Ok. Então, aqui, assim. Colar. Não é isso que nós queremos. Então, só um segundo. E agora sim. Apareceu a imagem assim um bocadinho grande. Não era bem isto que eu queria. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Deixa-me pôr aqui. Isto parece muito grande. Então vou fazer o seguinte. Só um segundo. Então, vou pôr aqui. Okay. Portanto, estás a falar do exercício 36, não é? É, não é? Sim, Laura? Sim, é. Ok. Agora não estava a ouvir. Só um segundo. Ok. Agora sim. Está mais bem apresentado. Ok. Então, qual é a tua dúvida no exercício? Na parte dos na parte 36.2. Então, deixa-me ver. 36.2. Então, isso foi o que nós fizemos agora, há bocadinho. Portanto, é precisamente para nós fazer os esboços do gráfico. Portanto, aquilo que está negativo passa a positivo. Então, o 4 fica para 4. O menos 3 fica para 3. Sim. É isso mesmo. Portanto, é como nós vimos. Portanto, é argumento se o argumento for positivo. Portanto, quando o argumento é positivo, ou seja, quando as imagens forem positivas, então nós mantemos. E, portanto, como vimos há bocadinho, portanto, estas imagens
que estão aqui a verde, que estão negativas, passam lá para cima. E como tu disseste o menos 3, então passa para 3. Ok? E como isto é um segmento de reta, esta parte aqui, então isto vai lá para cima. Portanto, fica assim. E o outro a mesma coisa. Ou seja, o que é que acontece aqui? É que há uma reflexão em torno do eixo dos x. Ou x's. Ok? Sim. E portanto, já está então, portanto, o gráfico que estou aqui a fazer a verde, portanto, é precisamente então o G de x, ok? E portanto, para indicar o domínio do G é sempre o domínio do F. Qual é que é o domínio do G, então? Seria fechado menos 4 a 7 fechado. Exatamente, certíssimo. E qual é que é então o contradomínio do G? 0 fechado a 3 fechado. Exatamente. Mais dúvidas? No exercício a seguir tenho que mandar foto. Ok. Assim que me enviares, avisa. Enviei. Ok. Sim, senhor. Ok. Copiar imagem. E agora vou pôr isto aqui em outro programa, que é este, o Paint. E agora vou pôr isto menor. E agora vou selecionar. Agora copiar para aqui para o 4. Cá está. E tens dúvida em qual? Uns 3. Nos 3. Olha que bom. Bom, mas é assim, repara uma coisa, é aquilo que nós já demos. Portanto, eu não fiz esta introdução por acaso, ok? Porque eu já sei as vossas dificuldades. Então vamos ver isto com base nos conceitos que nós demos. Nós só conseguimos fazer isto com base nos conceitos. Não é? Ok? Então é assim. Defina-se a utilizar o símbolo de módulo cada uma das funções e para cada uma indica o contradomínio. Vamos começar pela primeira. Ok? Então é assim. Temos então f de x igual a 1 menos 3x em módulo. Certo? Então, segundo a nossa definição de módulo, fica o quê? Esta parte que está aqui é o argumento. Ok? Então como é que fica? 3x. 1 menos 3x se 1 menos 3x for maior ou igual a 0. Exato. E o outro? Menos 1 mais 3x. Mais 3x. 1 menos 3x for menor que 0. Perfeito. Vamos então agora só simplificar isto que está aqui, que é claro, porque ninguém vai deixar condições para os outros resolverem, não é? Portanto, nós queremos saber quais são os valores de x que verificam estas condições. Ora bem, então resolvendo mentalmente como é que fica? Fica x, depois fica qualquer coisa. Igual a 1/3. Não pode ficar igual, tem que ficar menor ou maior. Maior é igual a 1/3 e menor a 1/3. Certeza que fica maior ou igual que 1/3? Não será menor? Porque muda de sinal. Pois não sei como é que estás a fazer. Vá, vamos fazer aqui. Vou fazer aqui em cima, ok? Então fica assim. Fica. Passaste um para o lado direito? Vai. Ok, então fica. Porque podes não passar, ok? Podes passar o 3x para o lado direito. Então fica assim. Fica menos 3x maior ou igual que 0 menos 1. Que dá menos 1.
E agora, como estavas a dizer, é assim, este é menos 3, como é negativo, passa para o outro lado, obviamente, a dividir, mas troca o sinal. Então fica x menor ou igual que menos 1 sobre o menos 3. Ok? Então fica x menor ou igual que 1/3. E o outro, se este aqui é menor ou igual, o outro então vai ser maior que 1/3. Ok? Repara também outra coisa, quero acrescentar aqui um pormenor, que este igual tu podes deixar ou na condição de cima ou na de baixo. Outra coisa também, quando eu estou a dizer que se este aqui é menor ou igual que qualquer coisa, então este aqui é o contrário. Isso é verdade porque estamos a resolver uma inequação de primeiro grau. E portanto tu tens o menos 3x, portanto o menos 3x portanto, é assim, passa aqui no 1, isto é y igual a 1 menos 3x, ok? Espera aí, isto agora ficou preso. Então ficou, portanto, isto é o menos 3x. Repara que nós queremos saber quando é que o menos 3x é maior ou igual que 0. Obviamente que ela é maior ou igual que 0 aqui. Portanto, é as imagens positivas, certo? E, portanto, abaixo de 1/3, ela, portanto, vai ser, portanto, positiva. E por isso cá está. Daí essa justificação. O caso contrário, porque lá está, é uma função afim, então não temos outro caso. Que abaixo, portanto, imagens negativas, queremos saber quando é que o menos 3x é menor que 0, então é para quando o x estiver acima de 1/3, ou seja, assim. Ok? E está resolvido. Estava-se o contradomínio. Sim, então diz lá qual é que é. Só uma coisa, desculpa. Agora, repara uma coisa. Isto, portanto, isto é a função y. Isto é o argumento, não é? Como tu podes ver, eu desenhei aqui o argumento. E, portanto, como podes verificar, isto é, portanto, eu chamei isto de função y. E agora, se quiseres o módulo, então, do argumento, significa que fica o módulo da parte positiva e o módulo da parte negativa. A parte negativa fica o menos, ou seja, passa a positivo. Ok? E portanto fica positivo. E portanto, esta é a nossa função f. Esta é a função então f. O que está desenhado a tom azul. E tu estavas-me a perguntar então qual é que é o domínio. Qual é que é o domínio então de f? É menos infinito mais infinito. Sim. E, portanto, isto é aquilo que nós designamos por R. São todos os números reais. Qual é que é o contradomínio? É 1/3 mais infinito? Não. O contradomínio é o conjunto das imagens. Portanto, olhamos para o y, não é? Portanto, quais são os valores que y pode assumir? É o que está... Portanto, são as imagens, portanto, que correspondem ao azul. Então, as imagens, portanto, repara que para esta imagem vais ter esta. Para este objeto vais ter aquela imagem. Para este objeto aqui vais ter esta imagem que está aqui. E assim sucessivamente. Para 1/3 tens uma imagem 0. Para todos os valores que não sejam 1/3, as imagens são positivas. Então qual é que é o contradomínio? 0 mais infinito? Exatamente. E numa só expressão, portanto, dizemos que é R0 mais. Está ok? Sim. Queres ir para o próximo? Sim. Ok. Então, isso agora é muito fácil. Portanto, o próximo não tem nada que fazer. Portanto, espera aí, isto agora ficou assim preso.
Isto às vezes acontece. Bom, o próximo, portanto, agora fazes tu. Faço sozinha, enquanto que eu vou pôr este programa, vou pôr isto para trás, depois para a frente. Bom, portanto, vais dizer então que fica 2 menos 3 e depois tratas disto, do módulo de x menos 1, ok? É a mesma coisa, ok? Já fiz. Já fizeste? Então envia para mim, se faz favor. Ok. Enquanto isto Eu aqui já não... fiz também o 3. Ah, está bem. Podes enviar também. Já enviaste? Não enviar. Ok. Ok, já recebi. Acho eu, né? Ah, ainda não recebi, não. Enviei. Ok. Então deixa-me ver. Ai, isto não vejo quase nada, peraí. Ah, tu enviaste-me aquilo. Ok, enviaste-me assim. Então aguarda só um pouco. Copiar imagem. Depois. Agora vou rodar. Rodar para a esquerda. Ok. E agora vou copiar. Copiar. Ok. E agora ponho aqui. Colado. Ora bem. Reparem. Repara uma coisa. Aqui tu dizes que é igual a 2 menos 3. E porquê que é isso se o x... Sim, está tudo certo. Pronto. Depois
aqui é se, e depois isto é x, aqui está um bocadinho que não se vê. Ok. Bom, aqui é preciso fazer as contas, não é? As contas têm o que fazer. Bom, eu vou fazer as contas. Quanto ao segundo? É isso mesmo. É isso mesmo. Ok. Envia-me então a outra questão. Eu vou só desligar e desligar o Zoom, já te envio outro link, ok? Enquanto não me envias o outro questão, está bem? Até já. Já estás novamente então online. Só aqui uma pequena nota relativamente ao exercício anterior. Tu apresentaste logo aqui os resultados. Já isto aqui não se vê assim muito bem. Consegues-me ouvir, certo? Consegues-me ouvir? Eu não te consigo ouvir. E diz connecting to audio. Aqui não me aparece o teu microfone. E agora já estás. Já me consegues agora ouvir, certo? Sim. Ok, ótimo. Então, só um segundo. Bah, eu queria então, aqui é assim, no exercício anterior, antes de partirmos agora para o próximo, eu estava aqui a analisar isto, e portanto aqui é 2, porque isto não se vê, 2 menos 3x, e portanto fica menos 3x mais 3 mais 2. Isto aqui é o quê? 5, não é? É se x for maior ou igual que 1. Ok. Só que, espera aí. Mas isto aqui, olha lá uma coisa, aqui não é menos 3x mais 5 maior ou igual que 1. É menos 3 mais 5, menos 3x mais 5, se x for maior ou igual que 1. Ok? Acho que esse foi esse. Pois, tem que ser, isto não pode ser assim. Portanto, é se x maior ou igual que 1. E aqui é se x menor que 1. Isto tem que ficar bem apresentado. E depois é assim, convém que um fique, por exemplo, aqui tens menos 3x, 3x. Um fica abaixo do outro. Não pode ficar assim um do lado, outro do outro. Ok? Portanto, não convém. Tem que ficar tudo alinhado. Quanto ao anterior, o anterior, portanto, deixa-me só verificar aqui as contas. Portanto, é 2x. Ok. E depois é 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Depois é menos 2x. Menos 2x. Depois é menos 2x. Não. Mas o que é? É um 2. Sim, fica menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Mas menos 2, não. É 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Menos 4 menos 1 dá menos 5. Ok. Ok. Sim, está tudo certo. Ok, agora percebi. Bom, agora abri isto bastante. Para pessoas muito cegas. Então, diz assim, na figura ao lado está representada a função f de domínio R. Escreva uma expressão analítica de f sem usar o símbolo de módulo. Chegaste a fazer este? Não, eu não consegui perceber porque é que não podemos usar o símbolo de móvel. Então, é para desenhares então, a expressão
Diz assim, escreva uma expressão de f sem usar o símbolo de módulo. Portanto, escreves sem utilizar aquelas barras, que é o símbolo do módulo. Ora bem, então o que tu vês na figura? Vês o gráfico, não é? Como é óbvio. E este gráfico, ele é dado... O que tu podes dizer acerca deste gráfico? São retas, são parábolas, é o quê? São retas, uma reta é decrescente e uma reta é decrescente. Exatamente. Então é assim, nós podemos dizer que até ao x igual a 2, nós temos uma semi-reta crescente. E para x maior ou igual que 2, ou x maior que 2, temos outra semi-reta decrescente. Só que é decrescente. Também vemos que cada uma das semi-retas, elas são... cada uma delas é um espelho uma da outra. Sim. Segundo um eixo ao qual nós designamos eixo de simetria, que é o x igual a 2. Então, esta reta é uma reflexão desta, segundo x igual a 2. Pronto. Ora bem, então é assim. Se nós temos, então, duas semi-retas, nós podemos, então... nós até temos dois pontos. Por exemplo, olha aqui. A primeira semi-reta. A primeira semi-reta passa em pontos. 0, 0, 0. E o outro? 2. 2, 3. Sim. Então vamos dizer assim, temos uma semi-reta R1. A R1 é uma semi-reta, portanto é a semi-reta, portanto, que está assim a preto. Portanto, é uma semi-reta que passa em 0, 0, que é a origem do referencial, e qual é que é o outro ponto? 2, 3. 2, 3. Ora bem, por dois pontos passa uma única reta. E é uma única só. Obviamente que depois, se cortares uma parte, como é o nosso caso, ficamos com semi-reta. Então, se pensares assim, nesta reta, tens uma... Desculpa, se pensares nesta faixa amarela, tens uma reta. Ora, se nós cortarmos a parte que não nos interessa, ficamos então com a semi-reta. Ficamos só com esta parte. Ora bem, como é que nós escrevemos, como é que nós determinamos uma reta que passa por esses dois pontos? Temos de calcular o A. Exato. Isso é se partires do pressuposto, então, que R1 vai ser, então, uma função do tipo y igual a x mais b. É isso? Sim. Então, vamos dizer, então, que é uma reta y igual a x mais b que contém, ou que passa, contém 0, 0 e 2, 3, e esta reta é para x menor ou igual que 2. Bom, como é que então calculas o A? É y de 1 menos y de 2 e dividido por x de 1 menos x de 2. Ok. Então, e neste caso? Então fica o quê menos o quê? 0 menos 3 e 0 menos 2. Fica Não. igual a menos 3. Não, espera. Deixa-me só pensar. Sim, está certo. Ok, então dá 3 meios, certo? Ok, o A está calculado. E o B? O B, temos de ir... O B é, portanto, já sabemos o A. E depois substituímos, então, qualquer uma das coordenadas deste ponto, deste ou deste, quaisquer uma das coordenadas, substituir as coordenadas de um dos pontos, melhor dizendo, ou este, aqui nesta reta. Ok?
vamos escolher o mais fácil, que é o 0, 0. Então, como isto é para ser escrito tudo, como 0, 0 é ponto, ou é um ponto daquela reta, então verifica a seguinte condição, que é 0 igual a 3 meios vezes 0 mais o B. Quanto é que vale o B então? É igual a 6. A 6? Não. 0 vezes 3 meios dá quanto? Então, 0 vezes 3 meios dá 0. Certo? Certo. Então fica, portanto, isto dá 0, portanto o B é igual a 0. Olha, e lembra-te uma coisa, é que esta reta, esta semi-reta, mas podes pensar na reta, não é? Podes pensar assim. Até porque pensamos sempre na reta, depois é que pensamos na semi-reta. Esta reta, ela tem a sua ordenada na origem, e por isso o B é igual a 0. Ok? Então a reta pretendida vai ser então dada por y igual a 3 meios de x com x menor ou igual que 2. Vê lá se estás de acordo. Sim. Bom, agora é fazer o mesmo que para a outra. Ok? Portanto, já vamos terminar. Portanto, tens de terminar já? Não. Então vou só terminar isto. Então a reta R2, portanto, será, depois que escreves todo este blá blá blá, ok? Semi-reta que passa em 2, 3 e 4, 0. Então será uma reta do tipo y igual, vamos pôr aqui a linha de x mais b' para x maior que 2. Ou até podes pôr o igual, ok? Então o A, portanto escrever depois toda aquela blá blá, ok? Portanto o A, vai ser portanto a imagem deste menos a imagem deste. Então vai ser 0 menos 3. Portanto fica 0 menos 3. Portanto eu estou a fazer este ponto e depois menos aquele. E portanto vai ser então 0 menos 3, 4 menos 2. Então fica menos 3 meios. Pronto, e o B, que é o ordenada na origem, nós não sabemos por onde é que ele passa. Portanto, porque se cruzasse o eixo do y, nós saberíamos. Mas isso nós não, por enquanto não sabemos. E portanto, como não sabemos, portanto, temos que calcular então o B. Então, depois então o B. Portanto, o B, B igual, a y, depois vai ser, repara, é como aqui, ok? Portanto, se tu isolares o B, fica y menos 3 meios de x. Aqui é a mesma coisa, portanto vai ser y menos 3 meios. Ou seja, fica mais 3 meios de x. E vamos escolher um ponto. Vamos escolher um ponto que vai ser o mais fácil, que é o 4, 0. Ok? Portanto, o y é igual a 0 e o x é igual a 4.
Depois podes verificar então as contas, ok? E depois chegas à conclusão que dá 6. Logo, o y então vai ser igual a menos 3 meios de x mais 6. Podes verificar que a equação da reta está correta. Basta então escolheres um destes dois pontos, 1, 2, 3 ou 4, 0. Vamos escolher o 2, 3. Portanto, para x igual a 2, tem que dar 3. Ora, para x igual a 2, 2 corta com 2, então fica menos 3 mais 6, que dá 3. E, portanto, está certíssimo. E, portanto, esta é a nossa, então, a nossa semirreta. Logo, a nossa função f que eles pretendem, então vai ser a semirreta e a semirreta 2, não é? Portanto, vai ser então 3 meios ou 3x sobre 2. Se x for menor ou igual que 2, ser menos 3 meios x mais 6 se x for menor que 2. maior. Maior. Ok. Pronto. Este aqui, portanto, repara, isto aqui não há muito mais formas, muitas formas de fazer, ok? Portanto, nós temos que achar mesmo os declives de cada uma das retas e depois as ordenadas na origem, ou seja, os A's e os B's. Pronto, e depois então ficamos com esta expressão. Repara que se quiseres agora utilizar o módulo, para utilizar, repara, qual é que é a diferença entre o de cima e o de baixo? É que este aqui é menos 6, este aqui, portanto, é menos 3, não é? Portanto, um é menos, outro é mais, não é? E depois fica assim, fica em módulo, fica 3 meios, depois mais 3. Deixa-me pensar. 3 meios mais 3. Não. Disparate. Não pode ser. Portanto, fica... Não. Não, fica assim. Portanto, fica menos 3... menos 3, isto é por tentativas, mais 6. E assim já vai dar. Portanto, fica para menor que 2, vai dar isto. E depois para maior, portanto vai dar 3 mais 3. Não, depois também não pode ser. Não. Portanto, ficaria 3, depois mais 3, depois tem que dar 6. Então é assim. Pronto, é assim. Percebi. Ok? Mas esta expressão é mais difícil de ser encontrada. Ok? Portanto, mas isto eles querem sem ser pelos módulos. Bom, eu irei aqui enviar-te então isto. Não sei se tens muito mais dúvidas. Repara que portanto, nós começamos esta explicação. Esta é a nossa primeira explicação. Portanto, com uma certa revisão. Bastante abstrata. Eu sei que isto é um bocado difícil, não estás habituado. Mas já estás habituado, porque já estás no 10º ano, ok? Portanto, no 9º ano vocês não estavam a ver A's e B's e M's. Pá. Aqui, a partir do 10º ano, já sim. Eu comecei então por abordar a parte conceitual da função afim e, portanto, falei então da monotonia, dos zeros, do sinal. Depois vimos então, e do gráfico. Depois vimos então a expressão da função quadrática. Repara que aqui na função, portanto, o M e o B, nós designamos por parâmetros. E o M
e o B podem assumir quaisquer valores. Ok? Podem assumir quaisquer valores. Repara que se o M for 0, como vimos há pouco, dá uma reta horizontal. E o B também pode ser 0, ficamos com y igual a 0. Depois então abordámos então, a função quadrática, vimos então os zeros da função quadrática, a concavidade e a sua relação gráfica entre a concavidade e os zeros. E vimos também uma outra relação que é esta que está aqui. A seguir vimos então um exemplo para determinar uma inequação do segundo grau. Repara que esta inequação ela pode ser apresentada de uma outra forma. Ela pode ser apresentada da seguinte forma. Ela pode ser apresentada assim. X ao quadrado maior... Isto ficou... Pode ser assim. X ao quadrado maior que menos x. Ok? Se derem x ao quadrado maior que menos x, qualquer inequação do segundo grau, ou terceiro, ou quarto, o que for, tem que ficar o x, tem que ficar todos os termos, tem que ficar todos do lado esquerdo. E, portanto, do lado direito fica 0. E depois dizes então que x ao quadrado mais x é maior que 0. Pronto. Depois resolvemos isto. E depois resolvemos isto. Então, depois é que passamos para a função módulo. E, portanto, ao passarmos para a função módulo, vimos então que este é o argumento e depois expliquei então como é que ficava aquilo. Ok? E pronto, vimos então os teus exercícios. Se calhar até tinhas mais exercícios, mas pronto. Já passou o nosso tempo. Ok? E pronto. Também não quero me alongar mais. Espero que tenhas gostado da explicação. E pronto. Até para a semana. Dúvidas podes enviar por WhatsApp. Ok? Enviando, portanto, o enunciado, a resolução e a solução. Ok? E as tuas dúvidas. Ok. Ok? Então vá. Bom estudo. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado. Tchau, tchau.